Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? O que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 34 e o versículo 4. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 34 e o versículo 4. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Salmos 34 e o 4. Diz assim: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele ouviu a mim e a você, meus irmãos. E quando você busca, meus irmãos, quando você faz a vontade do nosso Pai, quando você adora Ele, em espírito e em verdade, quando você adora Ele, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, Ele responde a mim e a você, meus irmãos. E nessa tarde, Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Ele sabe que você somos um verdadeiro adorador. Ele sabe que você busca Ele, que você faz a vontade dEle, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque é muito bom você fazer a vontade do nosso Pai quando está tudo bom. Mas quando está ruim, meus irmãos, coisa aperta, são poucos que fazem a vontade do Pai. E nessa tarde, meus irmãos, porque você buscou, Ele está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Quando a gente busca, meus irmãos, a gente não tem resposta. Porque muitas das vezes você quer ficar acomodado em casa. Mesmo assim, quer que Deus faça por mim, por você. Mas Deus não faz não, meus irmãos. Para Deus fazer na minha tua vida, para Deus trabalhar na minha tua vida, para Deus operar um milagre na minha tua vida, você tem que buscar. Você tem que fazer a vontade dEle. E quando você busca, meus irmãos, é que Deus vem com resposta para a tua vida. É que Deus responde a mim e a você. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, meus irmãos, quando quis a benção dela, quando quis a cura dela, o milagre dela, ela não esperou Deus ir até ela, ela foi até o mestre. Tocou nas vestes dele e ficou curada. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. Muitas das vezes você quer o milagre, quer a benção, mas não quer ir até a casa do Senhor, quer ficar em casa, se acomoda. Né? Mas você quer milagre, você quer benção. Se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, você vai buscar. Você sai do conforto da sua casa. E muitas das vezes você se acomoda, meus irmãos, fica em casa, esperando, né, achando que Deus vai fazer o milagre. Vai não, meus irmãos. Porque para você receber o milagre, você tem que buscar. Tem que ir até Ele. Sair do conforto da sua casa. Quer resposta, quer milagre, vá até a casa do seu Pai. E quando você, a partir do momento que você sai do conforto da nossa casa, meu irmão, Pai, até Ele se agrada. Aí que Ele chega, né, com a resposta que você tanto quer. É que Ele chega com aquilo que você tanto almeja. Eles toma, meu filho, aqui, ó, que tu me pediu tanto. Tu buscou, tu pagou preço. E eu me agrado de você. Eu me agrado de ti, porque eu sei que tu busca a mim. Eu sei que tu nem me adora pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Tu é um verdadeiro adorador e eu me agrado de ti. Por isso que nessa tarde eu estou entregando o que tu tanto buscou. Que Deus se agrada desse, meu irmão, que busca, que adora, depende da situação, depende da circunstância. Porque muitos são chamados, meus irmãos, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai, nem todos querem renunciar, nem todos querem ouvir o que o Pai, né? Que o Pai fala. E quando Deus fala comigo, com você, meus irmãos, é o que Ele quer. Porque muitas das vezes Deus fala com a gente não quer fazer o que Deus manda. A gente se acovarda. Porque a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer o nosso querer. Porque a nossa vontade, nosso querer é mais fácil. Mas a do Pai é mais difícil. Muitas das vezes você prefere pelo caminho mais fácil, pelo caminho tortuoso. E não quer fazer a vontade do Pai. Mas se você quer milagre, se você quer bênção, se você quer que Ele cumpra a promessa dele na tua vida, você esteja em obediência. Você faça a vontade dEle. Quando você faz a vontade dEle, meu irmão, Ele responde a gente. Ele entrega aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto deseja. Porque Ele sabe que a gente deseja, Ele sabe que a gente quer. Porque Ele nos sonda. E quando a gente tem obediência, meus irmãos, quando a gente faz a vontade dEle, quando a gente busca Ele, independente de qualquer situação, Ele se agrada, meus irmãos. É que Ele chega para entregar aquilo que a gente tanto buscou. Que aquele que busca encontra, meus irmãos, aquele que bate a porta se abre. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está entregando aquilo que você tanto pediu, aquilo que você tanto buscou. Ele está dando resposta para a tua vida. Deus nessa tarde é a resposta na minha tua vida. Aquilo que tu tanto buscou, aquilo que tu tanto orou, pagou preço, recebe hoje aí. E Deus está te entregando. Recebe, toma posse daquilo que é teu. Porque tu buscou, tu pagou preço. E nessa tarde Ele está entregando aquilo que tu tanto buscou, aquilo que tu tanto pagou preço. Recebe aí, toma posse daquilo que é teu. Porque Deus hoje é a resposta na minha tua vida. Porque Ele se agrada de mim de você, porque Ele sabe que você é um verdadeiro adorador. Ele sabe que você buscamos a Ele, depende de qualquer situação, depende de qualquer circunstância, que você faz a vontade dEle. É por isso que nessa tarde Ele está entregando aquilo que tu tanto buscou, aquilo que tu tanto pediu.
Recebe aí, toma posse do que é teu. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Amém, meus irmãos? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu,
se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, glória! E vocês são mais que vencedor, meus irmãos. Só o fato de você poder adorar esse Deus maravilhoso, poder abrir a nossa boca, dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor. E vocês são mais do que vencedor, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, eu e você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só Deus é Deus, dizer que só o Senhor é o Senhor. Porque, meus irmãos, nessa tarde Deus vai fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Porque o que para mim, para você era impossível, para Deus não é nada. E nessa tarde, meus irmãos, é tarde de providência na minha e na tua vida. É tarde de Deus cumprir o que Ele prometeu na minha e na tua vida. Você só descanse, meus irmãos, no Senhor. E se prepara para receber o que Ele prometeu na minha e na tua vida. Porque Ele não é um para que minta, muito menos é um para que vai se arrepender. E o que Ele prometeu na minha e na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele não é um para que minta não, meus irmãos. Pode o homem, meus irmãos, prometer e não cumprir. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele é fiel. Não que você mereça, porque você não é um merecedor de nada. Mas Ele é fiel. E o que Ele te prometeu, meus irmãos, pode descansar, fica tranquilo. Porque Ele vai entregar o que Ele prometeu para você. Porque o que é meio teu, meus irmãos, é meio teu. Ninguém pode tomar, não. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio teu. Porque é meio teu, foi Deus que deu. Então nessa tarde, tome posse daquilo que é meio que é teu. Porque o que é meio teu, meus irmãos, foi Deus que deu. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com o que é meio que é teu. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter lido a palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde. Amém, meus irmãos?